Olá, bem-vindos ao Te Contai. Hoje nessa jornada do autoconhecimento e a gente vai falar sobre um pouco dessa nossa evolução. Na live do Te Contai passada, eu falei um pouco da gente ficar vivendo esse conto das redes sociais, né? Que a gente fica olhando a vida perfeita, o que o outro tá fazendo. E hoje eu quero falar um pouco sobre nós mesmos. E hoje eu tava indo no metrô e eu peguei novamente o metrô comemorativo dos 105 anos do metrô de Madrid. Então ele inaugurou em 1919. E o meu avô, madrilenho também, como o metrô de Madrid, ele nasceu em 1920, um ano depois. Muito bem-vinda, minha sogra, que acabou de voltar de viagem, voltando à sua rotina. Bem-vinda, sogra, à live do Te Contai. E tô contando aqui hoje que o nosso Te Contai ele vai ser um pouco mais sobre autoconhecimento. E aí, a gente vai entrar nesse tema do autoconhecimento e o que eu quero contar é uns insights que eu tive pra vocês hoje e as coincidências da vida no dia de hoje, dia 12/12. Então eu tava no metrô, de novo passou o metrô comemorativo dos 105 anos de Madrid, do metrô de Madrid, que foi inaugurado em 1919. O meu avô é de 1920. E com isso, eu sempre reflito, né, como essa data é próxima, né, ao aniversário do meu avô, que se hoje estivesse vivo estaria fazendo 104 anos. Nessa data de hoje, quem também estaria fazendo 104 anos? Clarice Lispector. Por uma coincidência, eu hoje casei com essa data, né? Olhei esse número e me veio muito uma conexão com a Clarice Lispector. Primeiro porque ela é uma escritora brasileira e eu tenho, dentro dessa minha jornada, uma conexão muito forte com mulheres. Principalmente mulheres que vêm séculos anteriores à nossa vida atual. Porque se para nós mulheres hoje é desafiador empreender, tu imagina naquela época o quão desafiador era para mulher ser uma escritora, ser uma pintora, ser dona de uma empresa, administrar um negócio. Então eu tô sempre buscando... Olá pessoal do Sul que tá aí aguentando um verãozinho. Não sei porque todo mundo tá meio que tá frio aí. Mas sinto saudades dos meus parceiros aqui de Madrid, Henrique e Bibiana. Já tá na hora de eu soltar. A Bibiana disse que sonhou com nós. Ah, viu? Ó, temos informações aqui, do meu aqui no ponto, falaram que sonharam com a gente. Acho que é um sinal. E o Henrique tá aqui na live. Saudades é Madrid. Madrid espetacular. Mente fria. E nós aqui, então, com um chazinho. Marcos vai experimentar o Oriental Superfood, mais um chá da Tea Shop. Eu acho que a galera que vai, ele tem um tempinho pra madurar a volta pra Madrid. E aí, Marcos, aprovou o chá de hoje? Não. Ele é chá verde. Bufanda, vem aqui me ajudar a tomar esse chá horrível aqui, cara. Tu tá interferindo na minha live, que começou tão bonita, agora você meteu aqui. Mas, gente, essa é a vida, né? Marcos mostrando... Marcos, ao longo do nosso relacionamento, teve uma jornada do autoconhecimento muito interessante. Porque ele sempre foi o introspectivo. Quando a gente se conheceu, eu vou fazer um parêntese aqui hoje no Te Contai. Ele sempre foi o tímido. Olha aí, ó, a Bibiana chegou pra live, ó. Marcos sempre foi o tímido da relação. Quando a gente se conheceu numa feira, eu super expansiva, falando com todas as pessoas de todo o corredor, todos os expositores, todo mundo. E ele do stand do lado, querendo assim entrar pra dentro da tela do computador e fingir que ele nem tava naquela feira. E aí, esse era o nosso grande polos opostos, né? Polos opostos se atraem. Mas a gente não se atraiu naquele momento. Ele, na cabeça dele, ele dizia que eu era a louca da feísma. E aí, eu era a louca da feísma. Depois de um tempo, de um nível de maturidade, ele perceber que, né, realmente eu era muito além desse rostinho bonito. Foi aí que a gente começou a se conectar mais profundamente. E hoje, Marcos já é mais
já tá mais falante, quem segue ele nas redes sociais já vê uma evolução da marca pessoal dele, ele já mais ativo, coisa que quando a gente começou nosso relacionamento jamais vocês imaginariam, entendeu? Então agora hoje, inclusive, ele entrou assim num fragmento, uma mini cara aqui pra debochar o quê? Dos meus chás. Que esse é o papel dele dentro aqui do contexto Tecuntai. E aí, já que estamos falando de autoconhecimento, né, Marcos tá nessa jornada do autoconhecimento. Tu quer falar alguma coisa sobre o teu autoconhecimento, sobre a tua jornada, já que hoje tu interferiu aqui no meu contexto, ou tu vai ficar mandando emojizinho aqui? Eu sinto saudade da Josi, da Bibiana e do Henrique. Tá. Que volte mais vezes. Fala mais, Marcos. O pessoal quer que tu participe mais. Não, cara, foca na tua... Foca no Tecuntai. Exato. A gente, ano passado... Ah, não, esse ano a gente vai fazer uma dobradinha de novo, porque ano passado teve um Tecuntai especial de Natal, o qual eu coloquei ele num suéter natalino pra falar sobre inteligência artificial. Então, esse ano... olha aí, ó, pra tu falar da tua marca pessoal. O pessoal a Josi tá pedindo pra tu falar da tua marca pessoal. Voltaremos. Estamos aguardando Bibiana e Marcos voltarem para Madrid. Depois que tu prova dessa água, é muito difícil depois tu, né? Literalmente, depois tu prova a água de Madrid, as coisas mudam. E a gente fez uma live, e como o Tecuntai é todas as quartas, hoje excepcionalmente mudamos a data, porque ontem estava numa cena de Navidad, eu contando toda com contexto em 2x aqui nessa live do Tecuntai, que até já me perdi no tempo que a gente tá aqui conversando. Aí, o que aconteceu? A gente fez essa live ano passado, e agora esse ano o Tecuntai do dia 25 é numa quarta-feira. Vamos ter live especial de Natal pra vocês. Com o Marcos, tá? Daí ele vai falar da marca pessoal dele. Vamos deixar aqui como é que é uma prova. Vocês nos cobrem dia 25. E aí, então, vamos lá. Pro dia de hoje, essas conexões do dia de hoje. Que hoje eu tava vendo muitos números iguais. 10 e 10, 11 e 11, 13 e 13. E hoje, os números hoje estavam, né? Sendo... E a data do aniversário de Madrid, o aniversário do metrô de Madrid, 19, né? 1919. Então, datas iguais. E eu sempre conecto, então, a história do meu avô, porque ele é de 1920. O avô sempre teve uma coisa com os números, e isso é uma coisa que eu herdei. O avô era 1920, era um número redondo, e ele dizia 80 anos em 2000. E foi o ano que ele veio a falecer, mas ele cumpriu os seus 80 anos. Já Clarice Lispector, que também é aniversariante do dia, que também é de 1920, já nos deixou um pouco mais cedo, né? Com os seus 57 anos. Mas o que eu acho interessante da história da Clarice Lispector, para conectar com o Tecuntai de hoje, sobre autoconhecimento, é que ela falava, melhor dizer, das suas personagens, que essa obra é tão viva que ela parece que ela ainda tá viva, né? Sobre esses processos das suas personagens. Então ela trazia as angústias existenciais, a busca pelo sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Né? Quantas vezes a gente já se botou nesse lugar de considerar o que faz sentido ou não na nossa existência. Só que o que é interessante é que na obra dela, ela fala que esses momentos de crise é um momento de evolução, de aprendizado, de tu absorver alguma coisa e aquilo ser bom para o teu crescimento. E não como a crise como um fim, como um desfecho. E aí, hoje, para falar com vocês, eu pedi pro ChatGPT falar como se fosse a Clarice Lispector e trazer conselhos da marca pessoal. Então, a gente conversou aqui, né? Ele foi me atualizando sobre a história da Clarice Lispector. Descobri várias coisas, que ela foi casada, ela se separou, voltou pro Brasil, teve vários desafios na vida dela, mas nunca se desconectou do que ela realmente gostava, que era a escrita, né? Essas obras que ela deixa aí muito viva. Então, seguindo os conselhos da Clarice Lispector, para nossa marca pessoal, a primeira coisa que ela fala, ou que ela sugeriria para nós, é ser fiel aos teus valores, crenças e paixões. Que é uma coisa que eu já venho falando aqui para vocês há muito tempo, né? Seja fiel aos teus valores, ser verdadeiro consigo mesmo. É isso realmente que a gente quer?
Faz sentido o que eu tô fazendo? É uma evolução, é uma jornada de crescimento minha. Eu preciso só querer agradar o outro, né? Então, a autenticidade, ela cria conexões. As pessoas que conhecem, as pessoas de verdade, elas se conectam mais profundamente. Hoje, com o mundo que a gente vive, é mais fácil a gente se mostrar, sim. Existe um risco da gente se mostrar, porque a gente tá na era do cancelamento e as pessoas cada vez mais morrem de medo do cancelamento, que eu vou dizer alguma coisa que vão me cancelar e eu não vou saber gerir isso, porque ninguém nunca ensinou, não tinha essa cartilha do cancelamento no colégio. A cartilha diz a idade que a gente tem, né? Mas o que ela fala, né, das suas personagens, dessa profundidade, essas reflexões, esse lado mais psicológico, é tu realmente conseguir conectar a tua autenticidade a ti genuinamente reconhecer quem tu é, quem de fato tu é, o que faz sentido pra tua vida, e assim tu vai atrair as pessoas que estão nessa mesma frequência. Outro conselho que Clarice Lispector nos daria nesse momento atual é não ter medo da vulnerabilidade. Aí, Brené Brown, né, gente? Quem nunca leu uma obra da Brené Brown está perdendo um tempo de ter uma aula sobre vulnerabilidade, que é incrível, é sensacional. Abraçar a nossa vulnerabilidade, sabe? A gente vive, e ela fala de... aí a gente vem pra Clarice Lispector, que ela fala sobre as complexidades da vida, de ser mulher, esse desejo de buscar a nossa razão da nossa existência, os nossos dilemas, as decisões que a gente carrega, fugir dos padrões que a sociedade quer para as mulheres. E então, assim, ó, não ter medo de mostrar a tua fragilidade, sabe? Compartilhar com as pessoas os teus desafios e os teus aprendizados ao longo da jornada, sabe? Não querer dizer assim, eu só vou contar quando der tudo certo. E isso, cada vez mais a gente vai aprendendo a mostrar que, olha, tô aqui, tô fazendo esse movimento, tô assim, né? Tô evoluindo dessa forma. Pedir realmente desculpa quando às vezes, tipo, gente, eu realmente não sei, mas seguir mostrando que a vida é as nossas escolhas, as nossas experiências, a nossa evolução como ser humano, as crises que a gente tem, os momentos que a gente tá bem, ruim. Agora tava tendo essa trend, eu não tem como eu não ter sido feliz em 2024, porque... E aí muitas pessoas começaram a rebater, não, pode ter sido triste. Pode ter sido como tu quiser, depende de como tu olha pra tua jornada, depende de como tu te acolhe, depende de como tu segue o teu baile, né? Então, tá tudo certo, cada pessoa vai gerindo a sua vida da forma que acha a melhor forma, ou que tu te sinta mais confortável, e aí tu vai fluindo. Esse é o nosso aprendizado, que a gente tem que entender que a vida, ela não é uma linha reta, ela é cheia de curvas, de momentos de desafios, de momentos de crises com a gente mesmo. Eu mesma, quando eu comecei o estágio agora, eu ficava lá no estágio e os primeiros pensamentos que me vinham assim era: o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que eu tô fazendo aqui? Gente, eu não tenho mais idade pra estar no estágio. Eu tenho um negócio pra tocar. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que fazer coisas. Eu tenho que trabalhar pro Brasil. Eu tenho que não sei o quê. E aí eu pensei, não, mas tu escolheu estar aqui, tu quis fazer esse desafio, tu quis entender como é que funciona uma empresa aqui, tu quis estar se conectando com pessoas, sabe? Por que toda essa angústia, por que todo esse emaranhado de sentimentos? Mas eu me vi numa crise onde eu tava, e aí, como é que tá o estágio? Eu não conseguia expressar, assim, do tipo, tá legal, sabe? Tipo, não sei o que dizer, porque realmente às vezes a gente não tem palavras pra entender o que tá acontecendo. Então... não tenha medo dessas vulnerabilidades, fazem parte da nossa trajetória, fazem parte de quem a gente é. Aí, vamos pro terceiro conselho da Clarice Lispector para nossa marca pessoal, e presta atenção. Valorize a introspecção. No meu primeiro ano aqui, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, muito de contato, tudo que estava acontecendo, da minha agenda, da minha vida e tal. E no meu primeiro ano aqui, eu fiquei muito introspectiva. Eu voltei muito pra mim. Eu comecei a entender o que eu tava sentindo. Por quê? Porque era um negócio totalmente novo de tudo que eu já tinha vivido nos meus 30 e poucos anos, né? E então, assim,
Quando a gente vai pra gente mesmo, é onde a gente reconhece as nossas forças, onde a gente vê as nossas fraquezas, entende os nossos desejos e os nossos limites. Até aqui eu vou. Daqui adiante, não contem comigo. Eu não posso mais, ou eu não quero mais, ou, sabe? E isso vai te ajudar a desenvolver a marca pessoal, por quê? Porque quanto mais consciente tu está sobre você mesmo, mais direção você consegue ter. Mais, sabe, é pra cá que a gente vai. Não é pro, o que tá acontecendo aqui, que eu tô olhando pro vizinho e não consigo me focar no que é importante pra mim, sabe? Então, a introspecção não é um movimento ruim. Às vezes a gente precisa ter esse momento com a gente mesmo. Então, muitas vezes, quando tá um casal, né, um tá mais introspectivo, tá mais olhando pra si, o outro tá mais agitado, respeitar o momento do outro, sabe? Eu quero ficar comigo mesmo, eu quero entender o que tô sentindo, eu quero refletir sobre isso e como isso vai reverberar na minha vida para as decisões que eu vou tomar e não ser sempre aquela explosão, tem que tomar atitude, tem que ser agora, tem que fazer assim, e aí não para pra se ouvir. Aí, o quarto conselho da Clarice Lispector para nossa marca pessoal, se vocês estão anotando, gente, vamos lá. A gente já falou sobre ser autêntico e verdadeiro com a gente mesmo. Não ter medo da nossa vulnerabilidade. Valorizar a nossa introspecção, foi o 3, agora acabei de falar. E o 4 é romper o convencional. Ouse inovar. Gente, isso aqui é um grande desafio. Porque, sabe por quê? Aqui tá assim, ó. Não tenha medo de se destacar. Uma vez eu falei, acho que num Te Contar, ou algum vídeo que eu falei, que existe um ditado que fala assim, prego que se destaca toma martelada. Porque a gente, na escola, eu, millennial, né, essa geração, e pessoas antes de mim, a gente aprendia na escola que tu tinha que fazer todo mundo igual. Saía todo mundo meio em série, sabe? Tudo meio igualzinho. Na escola era assim, um pouco na faculdade também. Todo mundo era meio um projeto padrão. Aí agora, a gente fala em autenticidade. Só que aí a gente não foi ensinado para ser autêntico, para se destacar, para ser diferente dos outros. Porque era ruim ser diferente. Porque era visto como tu não tá fazendo igual aos outros, tu não é bom o suficiente. E aí, pra gente realmente criar uma marca pessoal, e a gente tá falando da Clarice Lispector, com toda a sua obra, com todas essas personagens emblemáticas que ela já criou, como é que tu não vai se destacar, sabe? Então, vai lá para aquele ponto inicial, né, do seja autêntico. Quando tu rompe o convencional, quando tu sai do que a sociedade está dizendo que você tem que fazer, né, como você tem que gerir sua vida, e você começa a se arriscar, vai doer, sabe? Vai começar a incomodar. Mas depois vai chegar num ponto que as pessoas vão querer te copiar, sabe? Mas é um processo até lá. E então, assim, ó, volta para aquele ponto da introspecção e do autoconhecimento. Volta para ti, vê quais são os teus valores, para tu conseguir romper esse convencional. Aí, o quinto conselho é abrace as contradições. E aí isso é muito incrível, porque na obra da Clarice Lispector, a gente vê personagens muito complexas, com dúvidas, inseguranças, contradições. O que muitas mulheres se conectam com elas, inclusive eu, é exatamente isso. A gente vive entre muitas dúvidas, muitas incertezas, porque a gente não tem certeza de nada. Tu sai todos os dias de casa pra trabalhar, tu tem a certeza de que tu vai trabalhar, mas daqui a pouco furou um pneu, daqui a pouco alguém se atravessou, e tu se atrasou pra chegar naquela reunião que tu tinha marcado, que tu tinha certeza que tu ia chegar. A gente vive nessas contradições entre agora eu quero uma coisa, daqui a pouco eu já não quero mais. Eu já mudei de opinião e tá tudo bem eu ter mudado de opinião. Só que aí, parece que pra tu ter a tua marca pessoal perfeita, tu não pode mudar de opinião. Tu tem que sempre seguir naquela direção e não tomar outro rumo senão aquele. Ai, mas Taine, tu falou que a gente tem que olhar pros nossos valores. Sim, a gente tem que olhar pros nossos valores, para nossas crenças, para quem nós somos. Só que não quer dizer que todas as decisões que a gente toma em relação à nossa marca pessoal ou sobre a nossa vida
profissional, pessoal, elas não têm que, sabe, ter uma volta atrás. Uma vez tomada essa decisão, nunca mais eu volto. Não, a gente tem possibilidades de, olha, essa decisão talvez já não faça mais sentido pra mim. E hoje tava uma frase da Clarice Lispector, que entre as frases que ela fala, e aí eles estavam citando das obras. Disse, eu não gosto da pessoa do meu passado. Era algo assim, porque essa pessoa já não faz mais sentido pra mim. Eu mudei e agora eu sou outra pessoa. E então, entender que a gente é essa mistura de experiências que a gente vive e sentimentos que a gente sente. Meio gerúndio, né? Mas tá tudo certo. Aí, pra a gente entender isso, entender que como marca pessoal, como pessoa, como ser humano, como indivíduo, você é complexo. Você tem multifacetas e existe uma linha dentro da marca pessoal que é, inclusive, defendida pelo André Carvalhal, que eu já citei ele várias vezes também. É uma referência biográfica que eu tenho e tudo que ele faz, normalmente, eu sigo, que é sobre as pessoas multipotenciais. E aí vem um grande exemplo que a gente tem na nossa vida, que é uma grande influência de multipotencialidade, que é Leonardo da Vinci. E por que eu tô falando sobre a multipotencialidade? Porque quando a gente entende que a gente é esse ser humano complexo, com muitas facetas, com muitos viés e com muitas habilidades, que eu posso ser uma advogada, pintora, sabe? E, inclusive, eu tenho uma cliente que é uma médica e eu digo que ela é uma médica poeta. E tá tudo bem você ser essas multifunções, porque Leonardo da Vinci foi um grande estudioso na anatomia humana. E foi um grande pintor e foi um grande astrônomo, né? Que olha as estrelas. E foi uma pessoa muito multi. Então, quando a gente entende essa nossa complexidade, que somos multi, a gente começa a entender as nossas contradições, começa a acolher os nossos sentimentos e começa a entender que a nossa marca pessoal é todas essas curvas que a gente faz na nossa vida. Então, para que a gente entre no 6º conselho da Clarice Lispector, é entender que a tua voz é única. E quando a gente fala em voz, não é necessariamente a gente aparecer no vídeo. É encontrar uma forma de eu expressar a minha voz. Seja ela num vídeo, seja ela numa pintura, seja ela num livro, seja ela num curso que eu vou entregar para as pessoas da minha área. Essa é a minha maneira de eu expressar a minha voz. Essa é a maneira de ser quem eu sou pro mundo. Eu encontrar onde está a minha voz. É um grande desafio nesse mundo muito tecnológico que a gente vive, a gente dizer que a melhor plataforma para gerar conteúdo é o Instagram, é o YouTube, porque é vídeo. Mas tem uma galera fazendo um bom trabalho no LinkedIn. Tem uma galera com o seu blog. Sim, os blogs ainda existem. Tem uma galera que trabalha muito bem com transmissão de conteúdo através de listas do WhatsApp. E cada um encontra a sua forma. Tem pessoas que transmitem muita coisa nos seus livros, como a Clarice Lispector, que nós estamos falando nesse Te Contar de hoje. E também há pessoas que expressam muita coisa com uma pintura, com uma colagem. Então, assim, hoje a gente tem muitas maneiras de se expressar para o mundo. Então, encontre a sua voz, encontre a sua marca pessoal. E aí, tenha a coragem de seguir o próprio caminho. E eu brinco com as meninas que trabalham comigo, eu digo, a coragem tá super estimada já. As pessoas acham que é só ter coragem. Pega coragem aqui, toma coragem aí. Mas na verdade é que eu acho assim, coragem no sentido de que pra tu construir qualquer coisa na tua vida, tu tem que conseguir enxergar quem você é. Então, ter essa coragem de olhar pra você mesmo, porque muitas vezes é muito fácil olhar pra grama do vizinho, apontar os erros dos outros. É tão bom sentar na cadeira e ficar dando palpite das coisas dos outros. Mas a coragem de seguir as tuas convicções, o que você realmente acredita, como no caso Clarice Lispector, lá nos anos de 1940, 50, onde ela determinava que não, eu vou ser escritora, onde ela abandona uma carreira e vai para outra, onde ela não deixa, é essa coragem que a gente está falando,
de isso aqui pra mim faz sentido e eu vou seguir aqui, mesmo que muitas vezes não seja compreendido pelos outros. Então, a coragem de ser imperfeito, né? O livro da Brené Brown, a coragem de tu refletir sobre quem você é e quais os valores que você não abre mão e não vai deixar pra trás, não vai se perder. E acho que o último conselho que quem é fã da obra de Clarice Lispector não poderia não citar isso é: aprecie o silêncio e a reflexão. A Clarice Lispector, ela baseia as obras dela em silêncios e reflexões profundas. Então, ela sabe a importância de ouvir e observar. E acho que isso vai muito além de ficar quieta. É tu conseguir ir em camadas mais profundas, que vai muito além do raso. Então, não subestime essa capacidade de você conseguir refletir sobre as coisas de fato, de estar ali no seu silêncio e perceber que essas reflexões são muito importantes para o teu autoconhecimento e transformar a tua marca pessoal, obviamente. Então, o silêncio é uma ferramenta muito importante da introspecção e nas obras de Clarice Lispector ela faz muita alusão a isso. Então, eu trouxe esses conselhos como se fosse uma conversa que eu tive com Clarice Lispector, obviamente com a ajuda da inteligência artificial. Mas eu desejo que vocês vejam e revejam essa live pra que... Olha, entrou meu tio, que é escritor e que provavelmente também aprecia a obra da Clarice Lispector. E eu fico muito inspirada em história de mulheres e que vieram antes de mim e que enfrentaram esses desafios. Então, hoje eu trouxe essas reflexões sobre a marca pessoal dela e eu desejo que vocês realmente revejam essa live e anotem todos esses conselhos como se fosse Clarice Lispector nos aconselhando para tirarmos o melhor proveito dessa jornada de autoconhecimento que a gente vive nessa nossa trajetória aqui. Então, um grande beijo para todo mundo que me acompanha. Não deixe de seguir aqui a Ola Ketai e o meu perfil Taine Alcântara para que você também se absorva muito de insights todas as quartas-feiras, hoje excepcionalmente na quinta, no Te Contai. Um grande beijo e até a próxima semana.